Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a mais um programa Psicanálise Integral que trata sobre o homem universal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos telespectadores que nos têm dado apoio e têm se interessado tanto por nossa iniciativa. E hoje teremos oportunidade, acredito, de responder a mais perguntas que nos foram feitas durante a semana. Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que o senhor dissesse se o senhor quer que eu comece com as perguntas. Pode começar com as perguntas. Tá bom. Então, a Maria de Fátima Dantas tem uma filha adolescente com bronquite. Começou com 8 anos. Falaram que melhoraria com a idade, mas está piorando. Quer saber se tem influência a parte emocional nesse quadro, Dr. Kepp? É uma questão difícil, né, Cláudia, do pessoal perceber que não existe emoção separada do físico. Que a pessoa sente as emoções não com o cérebro ou então com o coração. Que a emoção ela sente com o corpo todo. É difícil uma pessoa entender que ela não pensa, por exemplo, com o cérebro. Que ela pensa com o corpo todo. Se dissermos que ela pensa também com os dedos da mão, com os dedos do pé, ela vai achar uma coisa estranha. Mas existe apenas uma energética, não existem duas. Não existe corpo e não existe alma. Existe uma energética que é invisível e que se manifesta assim para os nossos sentidos externos, manifesta assim sensivelmente. Portanto, existe essa outra parte que é visível. Então, isso que é difícil entender, que quando a pessoa tem qualquer doença orgânica, qualquer sintomatologia orgânica, isso não é só orgânico. Isso vem, vamos dizer, em consequência da energética total da pessoa, que é visível, orgânica e invisível, que nós chamamos de psicológico. Então, o ser humano não é corpo e alma. É uma energética que se manifesta nesses dois setores da vida. Então, no caso dessa moça com bronquite, né? Sim. Adolescente, eu gostaria de dizer o seguinte, que no Hospital das Clínicas havia, eu não sei se há ainda, deve haver uma sessão dirigida pelo professor Ernesto Mendes, naquele tempo, né? Agora ele deve estar aposentado. E ele me convidou para fazer sessões com 30 clientes que tinham bronquites e tinham sinusites e tinham problemas em geral no aparelho respiratório. E a clínica funcionava em caráter experimental, mas funcionava há muitos anos. E havia clientes lá que estavam com bronquite, com asma principalmente, há 15 anos ou até mais. E eram tratados assim de uma maneira orgânica, né? Claro, hospital, durante tanto tempo sem um resultado satisfatório. E com análise, isso foi interessante, só análise de grupo até, porque não havia tempo de atender um por um dos pacientes. Só com a análise de grupo houve uma remissão de mais ou menos 70% a 80% dos clientes lá, a tal ponto que a clínica estava terminando. Então, estava perdendo a finalidade, que era de tratar justamente desse tipo de doença. Então, digo, isso é interessante porque as doenças do aparelho respiratório, eu fiz inclusive teste de personalidade, um teste chamado SOND, e lá indicava que essas pessoas tinham uma dependência muito grande. Então, vendo esse aspecto de dependência que é ligada à vida oral, de 1 a 2 anos de idade,
Então, eram pessoas que, se tornassem um pouco independentes, elas saravam. E, de fato, à medida que a análise foi mostrando a etiologia básica, essas pessoas, evidentemente, não sararam apenas no fator orgânico, mas também na conduta. Começaram a trabalhar bem, algumas não tinham trabalho. Bom, hoje em dia não teria trabalho nenhum, né? Porque a sociedade não deixa. Mas antes, acabavam encontrando emprego, trabalho e indo assim relativamente bem na vida. De maneira que é possível, ainda mais que ela está com 8 anos. Agora, de outro lado, viu, Cláudia? Sem terapia psíquica, Sim. a pessoa não sara. Sim. Então, veja que o médico bom, o médico que sabe tratar do cliente, é aquele que não vê só o fator orgânico. Sabe esses médicos de família de antigamente? Sim. Médico que ia, conversava com os pais, com a família, com o doente, que tinha assim um relacionamento bom, afetivo. Esses tinham um ótimo resultado. E agora a medicina mais mecanizada já não tem tanto resultado porque criou uma certa distância com o médico. O importante é o relacionamento assim, afetivo do doente com a pessoa que o trata. Então, Dr. Kepp, eu queria dizer aos telespectadores que aquele que quiser um entendimento melhor de como se processa a influência da parte psíquica e do tratamento psíquico no sentido orgânico, como que a parte psíquica age na remissão de moléstias orgânicas, então vai poder entender melhor nesse livro, A Cura pela Consciência, que eu escrevi já há muitos anos, mas eu já fiz aqui um estudo sobre esses casos que o Dr. Kepp menciona, das clínicas, que onde o senhor trabalhou, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, existe uma série enorme de casos clínicos, e como que se opera não só o adoecimento, como também a recuperação, como vista sob um ponto de vista científico. Você escreve aí estresse, né? Isso. Teomania e estresse. Isso, teomania, Dr. Kepp, a causa principal da patologia humana, de acordo com o senhor. Hoje em dia, Cláudia, a gente podia colocar aí na questão do estresse, Sim. a questão da censura. Porque o que causa mais assim doença na pessoa Sim. é, vamos dizer, esse estresse motivado pela censura. Sim. Então, é muito importante que as pessoas percebam que a doença não é como Freud, eu tenho dito aqui inúmeras vezes, não é como Freud e outras pessoas acham que que o ser humano tem impulsos, instintos ruins. Então, muitos dizem, mas como é que a natureza tem vulcões, tem tempestades, tem isso, tem aquilo de errado? Então, há vamos dizer, um defeito na composição da natureza que pode ter sido até causado pelo ser humano, né, com guerras que ele faz, ou inclusive ondas energéticas ruins, e com o passado da Terra. E o ser humano, por natureza, vamos dizer, a natureza original, né, a natureza lá anterior, quando ele foi criado, era perfeita. Ele não tinha, vamos dizer, doença nenhuma, não tinha estafa, não tinha estresse, porque o motivo principal é que ele não tinha censura, ele não censurava. Então, quanto menos a pessoa censurar, seja lá o que for, seja lá o que ele chama de defeito, de pecado, disso, daquilo, quanto ele menos censurar e olhar de frente, mais são ele se tornará. Por isso que aquela descrição do Gênesis, quando descreve Adão e Eva no paraíso, eles eram nus, não se cobriam, não se mascaravam, não se censuravam absolutamente, né? Então, esse nu no paraíso, o que significa? O não uso da máscara. Não quer dizer que lá eles não usavam vestimenta, nada, porque, na minha opinião, a questão do paraíso não é uma questão de árvores, assim, frutas, a pessoa pegando uvas e comendo, e abundância de alimento, não é isso. Isso é uma simbologia, né? Isso é o que Moisés escreveu, né? Uma pessoa que, no tempo dele, principalmente, ele escreveu do modo que ele entendia.
Essa questão do paraíso é um enorme desenvolvimento, como muitos veem, por exemplo, uma civilização cósmica. Muitos acreditam, né, que tem planetas com 1 milhão de anos na frente, um progresso fantástico. Então, essa civilização bíblica, essa civilização perfeita, e eu, no meu trabalho, no meu estudo, eu vejo que é uma super civilização adiantada, compreende? Sim. E que, de repente, por uma questão de teomania, como você escreveu no seu livro, do homem querer ser Deus, querer mexer na genética. E querer conhecer o bem e o mal, né? Essa questão que o senhor vem trazendo em todos os seus programas, que a problemática interior não é com relação a sexo, mas é uma questão com o bem e o mal, uma questão metafísica. É dele querer, então, vamos dizer, colocar novo conhecimento, como se com isso ele se tornasse um Deus também, então ele perdeu esse desenvolvimento fantástico, que inclusive aí no espaço deve haver, né? Em outros planetas mais adiantados. Então, eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que dentro de instantes estaremos retornando para tratarmos de outras questões de interesse da nossa comunidade. Até já. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Para exemplificar o assunto que nós estávamos tratando no módulo anterior, onde o Dr. Keppe descrevia a situação caótica que existe na ciência da atualidade de se estudar o ser humano em pedaços. Então, um médico estuda o coração, outro médico estuda a cabeça, o filósofo estuda a filosofia, como a pessoa pensa, como ela raciocina, como a humanidade pensa e raciocina. E o teólogo cuidando dos sentimentos, da fé, da crença da pessoa. E muitas vezes essas áreas se tornaram assim incompatíveis na maneira de encarar a realidade. E eu gostaria de exemplificar aqui, tem uma ilustração de um livro chamado ABC da Trilogia Analítica, aliás é de minha autoria, e é um livrinho muito simples, que os telespectadores poderão ter noções básicas do que se trata essa ciência. Então, aqui eu estou mostrando que o ser humano, como ele é visto atualmente, ele é tratado em pedaços, separadamente.
e que a ciência universal é a ciência do homem universal. O pensador, né? Isso. Interessado pelo cérebro. Então, O filosofia. religioso pelo coração. E o médico pelo corpo. Exatamente. Mas, E quem sofre é o cliente, é o ser humano. Mas o que acontece também, Cláudia, não é que não deva haver especialização. Quer dizer, não deva haver, vamos dizer assim, pensadores, e não deva haver clérigos religiosos, e não deva haver médicos, e não deva haver pessoas que cada um cuide de um campo específico na sociedade. Não é bem isso. Porque eu posso aqui mostrar um outro exemplo. Aí. Veja se consegue focalizar aqui esta foto. Eu posso mostrar esse outro exemplo para dizer o seguinte, que os três elementos, o elemento teológico, estão vendo aqui do outro lado, teologia, que é atinente, por exemplo, à religião católica, à religião protestante, à religião luterana, à religião israelita, quer dizer, ao cristianismo em geral, ao israelismo e também ao islamismo. É separada, né? Vocês vejam, vive num setor. Depois a filosofia vive no outro setor. Depois eu fiz essas flechas aí para dizer a distância que essas orientações têm a respeito da filosofia, da razão. Porque filosofia aqui tem que ser razão. Teologia aqui tem que ser sentimento, amor, né? E lá em cima, a ciência, eu mostro também como, por exemplo, a psicologia está longe da verdadeira ciência, a sociologia, a economia e a política, a medicina mais próxima. Aí a matemática, como está distante também da verdadeira ciência. Então, esses três aspectos, né? Esse triângulo, ciência, filosofia e teologia, esses três aspectos da sociedade estão dentro do ser humano. E o ser humano tem que viver esses três fatores. Não é questão de deixar, vamos dizer, a religião na igreja, nas igrejas. A filosofia nas academias, nas universidades. E a ciência, então, nos laboratórios. Não é bem isso. A sociedade tem que entender que esses três fatores têm que estar dentro do ser humano. Então, é claro que é mais difícil, de início, unir esses três setores no estudo assim nas escolas. Mas vendo, como já falei, os aspectos essenciais de cada setor, é possível entender um pouco, pelo menos o aspecto essencial. Medicina, matemática, filosofia, política, também economia. E a única maneira de o homem retornar a ser o homem universal, porque na essência ele é, quer dizer, na base ele é, mas ele precisa receber os conhecimentos. Os conhecimentos unificados e universais. Dr. Kepp, vamos para uma outra pergunta? Gostaria de falar aqui da Terezinha de Oliveira. Ela pergunta o seguinte: se assistir com frequência a programas que só mostram desgraças e danos alheios, isso pode causar danos à nossa psique? Interessante essa pergunta, né? Essa pergunta é muito afim do que acontece atualmente, porque os filmes americanos, eu tenho falado sempre, mostram o artista com um copo de uísque, um copo de, no Brasil seria pinga, né? Na mão e a revólver na outra mão. Ou ele mata ou ele bebe. Então, isso é um verdadeiro desastre, Cláudia, porque o ser humano, ele não é assim como Freud falou, vou mostrar um outro esquema. O ser humano não é como Freud falou, que ele tem na base uma vida inconsciente. Então que praticamente a essência do ser humano é o inconsciente fechado,
Como eu fiz aqui mais ou menos esse esquema? Aqui embaixo é o inconsciente, em cima a consciência. Esse inconsciente aqui que o Freud falou, não é isto que forma a consciência. Esse engano dele, ele inverteu. Este elemento inconsciente fechado aqui embaixo, é o elemento consciente que a pessoa não aceita e vai reprimindo, vai jogando lá para baixo e vai fechando. De maneira que, na psicanálise freudiana, o analista ele tenta tornar o inconsciente consciente. Não é isso. Ele tem que ver aqui a que ponto ele pode tornar esse inconsciente consciente também e evitar uma censura fabulosa que coloca aqui. Aqui tem uma censura fantástica. Ele vencer essa censura para ver tudo o que está aqui embaixo de patológico, porque esse é o elemento patológico. Sim. Dr. Kepp, então, ela pergunta se isso faz danos à psique. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, haveriam tantos filmes, tantos programas de violência e de desgraça se não houvesse um ibope muito grande em relação... Quer dizer, se esses filmes não fossem muito queridos e assistidos pela população? Então, mas veja bem, essa ideia de pensar que esse elemento patológico é o básico, da ideia de pensar também que a violência é básica, que a maldade é básica, que a doença é básica, que os elementos negativos são básicos. E do negativo viria o positivo. Essa, Cláudia, é uma ideia que vigora em toda a sociedade, baseado, inclusive, na física moderna, com a teoria do caos. Que tem que vir primeiro o caos. O caos seria a destruição de tudo. Então é por isso que muitos querem uma guerra lá na Europa, né? Que esse pessoal que está no poder internacional, eles pensam que vindo um caos através de uma guerra, depois desse caos, viria grande glória para eles, um grande desenvolvimento, um grande progresso. Essa é uma teoria errada, feita na física, viu? E também não existe uma concepção muito enganosa de que a pessoa mais sábia, a pessoa experiente na vida, entre aspas, uma pessoa que já experimentou de tudo, coisas boas e más, e que a pessoa que se prende mais a uma conduta ética e de bondade, ela seria meio boba, até meio retardada, pouco inteligente, pouco sábia? Então, por causa justamente dessa ideia de que o que é bom é pequeno, dessa inversão. O que é ingênuo é tonto. E o que é malicioso, o que é assim algo negativo, o que é assim ilegal, isso mostra a esperteza do ser humano. Então é uma inversão, Cláudia, que fizeram, porque esse elemento invertido, esse elemento ruim, está lá embaixo, né? Que a pessoa tem vergonha de ver. Mas o ser humano acha que isso, e a esperteza dele é impressionante, que a esperteza vem da malícia, da safadeza, do golpismo, da ladroeira. E que uma sociedade adiantada é uma sociedade experiente, entre aspas, quer dizer que experimenta todo o mal da vida. Então, o pessoal geralmente tem dificuldade em perceber que o desenvolvimento, a felicidade da pessoa, a inteligência, o bem-estar, até o dinheiro no sentido assim certo, vem justamente da honestidade. Sim. É muito difícil agora, essa pessoa fez essa pergunta muito bem feita. É muito difícil uma criança assistir todos esses filmes de safadeza, pensar que isso não dá bom resultado. E não que a honestidade. E que por exemplo, mentira que a pessoa faz, cada desejo assim de dar um golpe, cada desejo, cada atitude de roubar, porque o ladrão, né, ele pensa, mas eu vou roubar aquele bem do outro, pego para mim. Ele tem essa ideia, olha que coisa fantástica, eu pego um carro para mim, da outra pessoa, olha como eu sou bacana. Mas ele não pensa que no interior dele, uma atitude assim invertida,
causa um dano quase irreparável. Se ele não repara esse dano, ele tem imediatamente a inteligência, o sentimento lesado, tem a estrutura até física lesada. Então aí vem as doenças, aí vem o desastre, vamos dizer, social, vem todo o mal para ele. Kevin, mas isso é uma beleza, porque isso inclusive tem comprovação científica, né? Que a estrutura do ser humano só pode estar na beleza, na verdade e na bondade. E então, isso tendo comprovação científica, e tem, então eu acho que isso é uma maior revelação do nosso século, que o ser humano precisa ser bom para ser são, precisa ser honesto para ter equilíbrio, e ser são e ser rico, estar bem. Bom, Dr. Kepp, eu gostaria de retornar depois no próximo módulo para a gente conversar mais a respeito disso, porque é um assunto que está sendo muito debatido, essa violência entre os jovens, a violência nos Estados Unidos e no Brasil. Até que ponto os filmes de televisão têm incentivado isso? Até já, com os telespectadores. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Então, até que ponto, não é, os nossos filhos, as nossas crianças devem assistir a esses cartoons, a esses desenhos animados que trazem quase que 100% de violência dentro das nossas casas, e mesmo filmes de violência de toda ordem, e muitas mães se questionam, muitos pais até dizem, não, você deve deixar as crianças assistirem, essa é a realidade da vida, é importante que ele já vá aprendendo desde pequeno como o mundo é. Então, Dr. Kepp... Mas não é a realidade da vida. Isso que eu queria perguntar ao senhor, qual é o impacto que isso causa na psique de uma criança, considerando que uma criança nasce com uma natureza assim ainda mais boa, bela e verdadeira? Isso não funciona como uma espécie de vírus entrochando ali dentro do cérebro da criança, num computadorzinho que vai deformar? É um fator assim estranho que vai mudar até o DNA, né? O ácido desoxirribonucleico. Então, há uma mudança até na estrutura da criança e na estrutura do adulto que gosta disso. Porque tem um fato interessante, viu, Cláudia, que eu gostaria de apresentar aqui na televisão.
Porque o pessoal estranha muito o que eu falo às vezes, né? Mas você veja bem, no programa passado, eu falei como é que o indivíduo ele nasce, por exemplo, no Brasil ele já nasce devendo 10 mil dólares. Então, bom, agora deve ser mais ainda, né? Porque a dívida está muito mais alta, deve ser uns 50 mil dólares. Então, um bebê nasce já devendo isso. Agora... Para banqueiros. Ele tem que ter dinheiro, quer dizer, os pais, né, a família, para ele poder comer, para não morrer de fome. Tem que ter dinheiro para ter uma casa, para ter um teto, para não ficar debaixo de uma ponte. Tem que ter dinheiro para ter roupa, senão ele vai viver como índio, né, pelado a vida toda. Então, a sociedade é muito esquisita, vamos dizer, a estrutura social. Você abre a torneira, então você recebe uma água e você tem que pagar uma água para os poderes, né, para a estrutura social, uma água que eles têm de graça da fonte. Então, o povo paga imposto. O imposto, um outro caso, um outro exemplo, o imposto faz construir estradas e hospitais e isso, aquilo. Pois bem, você então entra numa estrada para guiar um carro. Aquela estrada foi feita com o dinheiro que você pagou seus impostos e todo o povo pagou. Mas para usar a estrada você tem que pagar outra vez o pedágio. Então, se a sociedade é assim desonesta, se a estrutura social é desonesta, não digo aí que fulano de tal fez isso, que fulano de tal fez aquilo. Não é isso. Eu estou falando de que a estrutura em geral é assim, de exploração, de achaque. Então, se a estrutura é assim, o indivíduo da sociedade, ele vai pensar o seguinte: então, se eu pratico um assalto, eu estou fazendo diferente do que a sociedade faz. Se eu estou roubando, se eu estou cometendo um estelionato, eu estou fazendo diferente. Se eu sou delinquente, se eu faço um rapto, eu dei até o exemplo, né? Se o indivíduo cobra 12% de empréstimo, ele vai preso. Se o banco cobra 12%, está dentro da lei. Então, essa questão de delinquência social vem muito porque lá de cima dá um mau exemplo. Eu não digo na sociedade brasileira, principalmente, mas nessa grande sociedade internacional, nessa estrutura neurótica que foi construída. Nós vivemos na Europa há muitos anos. Eu vivi 17 anos no exterior. Nós vivemos na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse desespero do povo, essa angústia do povo, desde criança ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que ter bens, ele tem que... E no final, o que ele ganha com o trabalho é muito menor do que o indivíduo que ganha agora com a especulação, né? Então, chegamos a uma situação interessante. O país é dependente de instituições particulares como os bancos. Exato. Agora, eu sei que o senhor escreveu diversas obras sobre esse assunto, Dr. Kepp, e eu gostaria de lembrar aos telespectadores que poderão solicitar um catálogo que lhes será enviado pelo correio para que vocês possam saber melhor das obras da Escola Norberto Kepp. Esse estudo da sociopatologia, da patologia do poder, assuntos de economia, tudo analisado à luz da psicanálise integral e dessa ciência universal. Agora, completando essa questão, quando eu era assim jovem, né, adolescente, eu morava em São Carlos, que é uma cidade do interior. Então, à noite, nós víamos assim no horizonte, tudo vermelho. E eu tinha curiosidade de saber o que era aquilo. Está queimando café. Eu falei, como queimando café? Torrefação? Não, são montanhas de grãos de café que queimam para não desvalorizar o produto. Porque o Brasil produziu naquela época, vamos dizer, 90 milhões de sacas, e só tem mercado para 60 milhões no exterior. Então, se tem
tanto café, desvaloriza o preço. Então eu pensava, mas por que não dá, por exemplo, o que sobra para pessoas pobres, lá no Nordeste e tudo? Depois um indivíduo lá me explicou que se fizesse isso, essas pessoas podiam vender o café e desvalorizar o produto, mas isso não é verdade. Então, doutor Kepp, mas a gente vê, como o senhor diz, é uma questão já da estrutura de todas as leis de economia, de finanças, de comércio internacional, toda uma estrutura muito doente que faz com que bilhões de pessoas morram de fome, milhares e milhares de crianças morram de fome e que tantas pessoas morram agora nessas guerras todas inúteis. Mas, completando, eu gostaria de dizer o seguinte: o mundo tem o cristianismo, né? Sim. Cristo era judeu, nasceu na Israel e continuou o trabalho na religião judaica, trouxe novos conceitos e a religião que ele deixou se chama cristianismo. Não importa a igreja protestante, a igreja católica ou luterana. Então, ele colocou o seguinte: amai-vos uns aos outros. Tanto ele fala isso, como outras religiões, a religião israelita fala, a religião islamita fala, a filosofia budista, porque Buda não fundou religião, é mais uma filosofia. O budismo fala, o hinduísmo fala, amai-vos uns aos outros, mais ou menos É uma lei esse universal. tema. Então, o que se vê? É como se a lei estivesse ao contrário, odiai-vos uns aos outros, como aquele Thomas Hobbes, né? Hobbes falou na Inglaterra, que o ser humano é lobo para outro ser humano. Então ele quis dizer isso. E nesse sentido a filosofia inglesa foi muito boa, porque mostrou que debaixo dessa aparência eu posso estar falando muito bem, meus irmãos, posso ser até um pregador, um orador, um filósofo, um cientista, aconselhar o bem, fazer o bem. Mas atrás dessa máscara que a gente mostra, o que será que existe, né? Então, isso vem muito na educação, viu, Cláudio? O pai fala para o filho: meu filho, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso. Agora, se ele, o pai, a mãe, os professores, os superiores não fazem aquilo que ele fala, é porque o menino, a menina, faz aquilo que eles não falam. Porque o que ele fala é uma máscara, mas o que ele faz, lá no fundo, é o que o filho segue, é o que o aluno segue, é o que as pessoas que estão aprendendo na educação seguem. Então, essa importância, viu, Cláudia, do Freud, quando eu mostrei aqui o esquema, que o que vale é aquela vida interna lá, inconsciente, onde estão os maus sentimentos, isso que a pessoa tem que ver. Então é isso que o analista tem que mostrar. E não uma questão como depois o Freud se enganou, de questão de sexo, que não leva a nada. Então, doutor Kepp, a Silvia, que fez uma pergunta dizendo que ela perdeu o emprego, depois de um mês engravidou, após ter o bebê entrou em depressão, agora o bebê está com 9 meses, faz faculdade, não consegue emprego. Então, ela pergunta o que ela deveria fazer para se reequilibrar. Eu acredito, doutor Kepp, que o senhor já falou tantas coisas aqui agora sobre a doença da organização social, que uma pessoa, então, fica nessa situação. E agora, precisaria ver também os motivos interiores dela, para ela, sabendo que a sociedade é tão difícil, tão doente, facilitar para si mesma uma situação assim. Como, ou inconscientemente estaria... Cada caso é um caso, como se fala. Então teria que ver o que ela sente agora, quais são as tendências que ela tem. Ela pode ser uma pessoa depressiva, que agora com o filho que ela tem, que devia ser mais contente, mais alegre, então isso causa para ela uma dificuldade em ela reconhecer que, por exemplo, tem uma tendência muito depressiva, muito para baixo, muito destrutiva. Você sabe, Cláudia, que a mulher em geral, ela traz já na natureza, nos genes dela, ela traz assim elementos muito assim para baixo, que chamam masoquistas. Ah, sim.
de elementos autodestrutivos. Então, quando tem um filho, em vez de se alegrar, quer dizer, mais uma criança para o mundo, é filho dela, então muitas das mulheres caem numa depressão profunda, não porque o filho produziu a depressão, mas porque ela não quer ver que ela é muito destrutiva. Então isso também estaria ligado à inversão, né? Que o senhor estava se referindo há pouco, nos blocos anteriores, que a pessoa, diante de um bem, ela tende a se deprimir ou a ver aquilo como um ônus na vida dela. Eu gostaria então de dizer aos telespectadores que dentro de instantes vamos retornar com mais um bloco do nosso programa dessa noite. Até já. Este é um estudo da história da civilização à luz da psicopatologia. Uma análise dos motivos que levaram teólogos, cientistas, filósofos a organizarem muitas vezes sistemas contrários ao verdadeiro bem-estar para o ser humano e a humanidade. Em O Reino do Homem, Norberto Kepp faz uma análise científica da ciência, filosofia e teologia, desde a civilização oriental antiga até os dias de hoje. Uma obra fundamental para quem deseja ter uma compreensão universal do ser humano e da humanidade. Um lançamento da editora Proton Limitada. www.editoraproton.com.br. Telefone 11 30 32 3616. Dr. Kepp, eu gostaria de falar com o senhor agora sobre duas perguntas para que o senhor talvez possa respondê-las ao mesmo tempo, ou uma em seguida da outra. A Tereza Martins pergunta por que uma pessoa entra em síndrome de pânico. E o Marcelo Augusto de Araújo, ele atravessa uma crise de depressão, de ansiedade. Ele separou-se da mulher e ficou 2 meses no quarto sem comer. Agora, a mulher voltou, mas ele ainda está muito mal. Então, o que ele gostaria de saber se a análise seria indicada à situação dele. E, assim, como que essa questão de análise, condições, porque normalmente, Dr. Kepp, muita gente pensa que análise é coisa para gente muito rica, né? E não sabem que a Sociedade de Psicanálise Integral dá uma assistência psicanalítica a preços bem razoáveis. Isso poderá ser questionado depois na Secretaria da CITA. Mas, de qualquer forma, qual que é a esperança de uma pessoa que tem síndrome de pânico ou um caso como o do senhor Marcelo? Você lembra, Cláudia, em 84 nós tínhamos uma casa aqui, outra mais em cima, aí na Rebouças, e mais 2 casas. Havia naquele tempo 900 clientes. Nós tínhamos 23 analistas, inclusive nós tínhamos uma casa onde atendia as pessoas carentes, né, que não tinham meio de se tratar. Porque a nossa finalidade é mais assim, de ajudar o povo. Então, a questão do pânico aí, sabe, é difícil num programa de televisão dizer, olha, a causa do pânico, a causa da depressão é essa. Não é bem assim, né? A gente pode dizer, a pessoa assim depressiva, como no caso do rapaz, ele tinha grande dependência da mulher, como ele tinha dependência dos pais. Isso é muito simples falar, mas não é bem assim. Porque, sabe, Cláudia, na televisão pode haver uma explicação assim intelectual,
Mas no tratamento, o que vale é a energia que transmite o analista no cliente, no sentido de fazer com que ele amadureça e ele amadurecendo entenda então os problemas que ele tem. Então é a seguinte questão: a pessoa, para ver o mal que tem, para ver a depressão, a paranoia, a angústia, etc., etc., ele tem que já ter saído daquilo. Então, enquanto ele não está saindo daquilo, quer dizer que ele não está corrigindo aquele processo depressivo, ele não está vendo o processo. Então, mas a hora que ele tiver confiança, vamos dizer que o analista é como uma muleta para a pessoa, né? O analista serve de muleta para a pessoa aleijada andar, e depois que a pessoa anda, joga fora a muleta, como às vezes fazem com o analista, e anda sozinho. Então, de maneira que o nosso trabalho é um trabalho muito mais complicado. É um fato interessante que muitos jovens, né, vão fazer curso de psicologia. E pensando que, para atender pessoas, então senta numa cadeira e bate papo. Não é assim. Se a pessoa soubesse quanto comprometimento existe entre o analista e o cliente, quantos detalhes na problemática de ambos, porque quando o cliente fala dos problemas dele, está também pegando os problemas do analista. E se o analista não for maduro, ele não aguenta. Você sabe que o Breuer, que trabalhou com Freud, ele deu elementos assim para fazer psicoterapia para o Freud, mas ele não resistiu quando ele começou a atender clientes com certos pânicos, certas fobias que ele tinha também. Isso. Então ele falou: esse tratamento eu não aguento. Então é por isso que muitos médicos, muitos psicólogos que entram no campo sem ter feito análise, sem estar preparado, eles sucumbem. Eles não conseguem. Inclusive é clássico, né, no estudo da psiquiatria e mesmo da psicologia, de casos de psicólogos ou psiquiatras que entram em surto psicótico junto com o cliente, ou mesmo até suicídio, casos de suicídio entre psiquiatras. Então o senhor está querendo dizer que é importantíssimo que o psiquiatra, o psicanalista ou psicólogo tenha feito durante longo tempo uma boa análise de si mesmo, da sua problemática. Você sabe que em 1960, não sei se eu interrompi você, mas em 1960 eu fiz com o professor Edmundo Vasconcelos uma pesquisa aqui na Faculdade de Medicina. Eu estou me lembrando disso agora, e entre os alunos, né, desde o primeiro até o quinto ano. Então nós descobrimos um fato interessante, que uma média de 60% dos alunos não tinham vocação para a medicina. Então ele apresentou esse relatório no Congresso de Medicina de Ribeirão Preto, o professor Vasconcelos, e houve um comentário muito grande. Aí eles tentaram colocar testes vocacionais nos vestibulares, principalmente de medicina, mas depois nós fizemos em outras faculdades de engenharia, etc., e também deu um número, às vezes, mais alto do que esse. Então você veja que a maior parte do pessoal que entra atualmente nas faculdades, eles não entram porque eles têm uma vocação para aquele estudo, para aquele trabalho. A maior parte entra para ser doutor, para ganhar dinheiro, pensando que o dinheiro vem como vem na especulação, né? Jogam os papéis e, se tiver sorte, a roleta das bolsas pode reverter em dinheiro para ele mais tarde e, de repente, ele ficar rico. Não é assim, não, viu? Agora, tem o Marco Lira, ele é da Finlândia, né, Marco? Sim. E o senhor atendia clientes também, né, em psicanálise lá na Finlândia? Muitos anos o senhor trabalhou e atende aqui no Brasil, né? Então, o que o senhor queria perguntar para o Marco? Não, eu queria ver o que ele tem a falar. Eu pensei. Só pode gesticular, não tem importância, não. Pode ficar à vontade. Aqui estamos no Brasil, não estamos na Finlândia. Eu pensei essa questão da censura, como senhores falaram sobre censura. Sim. É que nós trabalhamos também na escola. E censura, eu acho que censura é talvez maior inimigo da aprendizagem. Sim. Que nesta questão
como diminuir a censura, logicamente conscientizando a censura, mas também assim com atividades artísticas nós podemos ajudar os alunos. Por exemplo, a arte tira, né, muita censura da pessoa. Isto, porque a pessoa começa a ter mais contato com o sentimento dele, também com a intuição. Então, a pessoa sai desta questão deste mundo de dinheiro e superficialidade, mas ele começa a mais sentir o que ele pensa, o que ele sente mesmo. Também usando, por exemplo, teatro nas aulas. Pessoas muito inibidas, eles têm como expressar si mesmo, que nós fizemos, por exemplo, uma brincadeira que o Bill Clinton chegou ao Brasil, outros alunos fizeram perguntas para esse Bill Clinton. Então, todo mundo, todos esses alunos jornalistas, alunos regulares, mas brincamos que somos jornalistas, eles que ficaram... perguntas que eles... Eles queriam saber o que o Bill Clinton pensa sobre o Brasil, como que os Estados Unidos podem ajudar o Brasil. Então, esse Bill Clinton, aí ele respondeu, mas todo mundo ficou como vibrando, querendo saber o que esse Bill Clinton pensa, mesmo que era só uma brincadeira. Sim, então, uma teatralização ali na situação, né? Que se dá mais meios para pessoas expressar seus sentimentos e pensamentos. Mas, é claro, é um teatro que fizeram um tipo de psicodrama, né, do Moreno. Isso. Mas nenhum teve a ideia de dizer o que nós pensamos do Bill Clinton. Nessa brincadeira, ninguém tinha coragem de falar, vai na próxima aula. Poxa, mas não tem nenhum FBI aqui olhando a aula, né? Não. Vocês podem falar à vontade. Não. Mas o que o senhor pensa do Bill Clinton? Eu penso como poderíamos dizer que ele provavelmente ele é mal orientado, esse Bill Clinton, que eu não acredito até que essa pessoa, Bill Clinton, teria toda essa maldade, mas eu acredito que ele tem atrás dele uma estrutura que está dirigindo o que ele faz. Assim que eu penso. O senhor é europeu, né? E está, afinal de contas, em perigo de guerra à Europa, né? Sim. O seu país, inclusive. Pode ir lá espalhar. A situação é muito perigosa. Eu acredito que no caso também de um presidente de um país, qualquer que seja, né, ele teria o dever de analisar as questões inconscientes da personalidade, aspectos destrutivos do inconsciente que se manifestam a todo vapor numa situação dessa, né? Então. Você sabe, Marcos, o povo finlandês é um dos povos que, na minha opinião, melhor entendeu o meu trabalho. O senhor não está de opinião? Sim, eu concordo. Porque lá parece que pessoas estão assim, eles estão muito censurados, então eles diminuem a vida, eles não têm mais vida, eles não querem viver por causa da censura. Então, o seu trabalho dá assim visão para o interior do ser humano, assim que a pessoa começa a ter mesmo contato, vida, que ele tem vida, só que está escondido. Então, eu acredito que essa mensagem é o que os finlandeses realmente aceitaram. Eu gostaria, então, de dizer aos telespectadores que essas noções que são transmitidas aqui na nossa televisão comunitária são noções que são de utilidade para pessoas de todos os povos, de todas as idades, e que essa ciência ela é aplicável a todas as dimensões da vida social, né? Então, nós temos muitas palestras que são abertas ao público na nossa sede, né? Avenida Rebouças, 3.819. E também a fazerem suas perguntas que serão respondidas na próxima semana. Até lá! All that Christ revealed and did constitutes a message of greater hope and joy than any other person has ever achieved. Wherever he went, he cured illness, forgave sins, and showed the beauty of the kingdom of heaven.
He did not condemn a single person. In fact, he became irritated by the behavior of the hypocrites who disturbed the lives of their fellow beings. His principal work was in showing that God is good and loves all men as his children. And the main reason for his existence on earth was to lead mankind to well-being and happiness. He taught that existence is the greatest of all gifts, and that God acts exactly like a father who takes pleasure in putting all of his riches into the hands of his children. God is the most joyful being who exists. To see this, we have only to observe the murmur of the streams, the sighing of the wind in the trees, the graceful flight of the birds, the radiance of the sun, the music and the perfume that emanate from the forests, the clouds sailing happily across the sky, and especially this incredible creation that develops almost without limits, foretelling of another in which there are no restrictions. Christ spoke to us as God. We must speak to him as human beings. He spoke of the one who gave us all love, life, and eternity. We must speak not only of our complete gratefulness for truth, beauty, and goodness, but especially of our profound gratitude for everything he has done for us, because he has shown that he appreciates any attitude of ours that draws us nearer to him. All existence is a true dream of love, as is life itself, for it was born out of an act of God's affection, which is feeling, love. That is what our life is. If we choose not to perceive this, we do it out of extreme envy.